Olá, irmãos. Eu tenho ouvido muito por aí sobre essa discussão se a igreja deve ou não apoiar Israel diante dos feitos que vem acontecendo naquela região. E de alguma forma eu pensei em dar alguma contribuição contra o assunto. E eu penso que há um radicalismo de ambos os lados, tanto pelo lado judeu quanto pelo lado palestino, por ambos os lados. Existem pessoas que são mais passivas e buscam uma paz de ambos os lados, outras são mais agressivas. Existe essa discussão eterna entre esses dois povos que brigam por terras, um dizendo que estava lá primeiro, outro que estava lá muito antes. Né? A própria palavra ocupação de Israel parece que ela tem um sentido pejorativo, que Israel invadiu. Aí alguns historiadores dizem que em 1947 essa terra foi dividida criando os dois estados, mas em 1948 Israel assume e invade um lado do povo palestino, e assim o povo palestino retribui, e eles dizem que estavam lá primeiro. Mas aí documentos históricos, a própria Bíblia é um documento histórico. Diz que Israel estava lá muito antes, os seus túmulos, por exemplo, do rei Davi e entre outros, datam muito antes até mesmo da existência desse povo palestino. Enfim, é uma guerra, uma discussão eterna em que a gente nunca vai chegar em um consenso diante de todos os lados. Né, de todos os lados. Mas o que eu vejo? Eu vejo, por exemplo, Romanos capítulo 9, falando do próprio povo judeu, dizendo que hoje eles são inimigos de Deus por causa do evangelho. Hoje, se você falar lá em Israel, para a maioria dos judeus, principalmente da ala ortodoxa, sobre Cristo, eles vão até de uma certa forma debochar, porque no fundo, eles aguardam e esperam o seu verdadeiro Messias. Eles acreditam lá no fundo, de uma forma direta, que o próprio Jesus era uma espécie de charlatão. Mas, por outro lado também, embora a história mostre documentos que o Hamas nasce com uma boa intenção, inclusive política, na área social e até mesmo de guerra lá no seu início, mas hoje o Hamas ele é liderado por terroristas. Hoje o Hamas não tem qualquer boa intenção quando o assunto é Israel. E todo mundo é contra o que o Hamas fez, e até mesmo diante de alguns ataques que Israel vem fazendo, até mesmo diante das crianças palestinas. Então há um radicalismo de ambos os lados que não dá para negar. Não dá para negar de forma alguma. E qual é a posição da igreja diante de tudo isso? Alguns dizem que a própria Bíblia diz, no Salmo 122, que nós devemos orar pela paz em Israel. Mas o profeta Jeremias também diz, ali no capítulo 39, que nós devemos orar, por exemplo, pela paz na Babilônia. Logo eu entendo que a vontade de Deus, e fica aí o primeiro conceito que eu dou, o primeiro conselho que eu dou a todos os cristãos é: orem pela paz no mundo todo. Não somente em Jerusalém, mas em todo o mundo orem pela paz. Mas um segundo conselho, uma segunda opinião, que eu acho que ela é cabível nesse momento, é olhar para a história de Abraão. Aquele o qual foi prometido a terra. É interessante que Hebreus capítulo 11 diz que Abraão, ele andou pela terra como um peregrino, como alguém que não estivesse na terra. E Hebreus capítulo 11 vai dizer que ele almejava a verdadeira pátria celestial. Ele não almejava, enfim, uma terra aqui, mas a verdadeira pátria celestial. Quando eu vejo essas duas nações, esses dois povos brigando por terra, logo me vem à mente Abraão, que almejava uma terra, uma pátria celestial. E eu fico pensando, qual é a terra dos cristãos?
Qual é a terra dos discípulos de Cristo? Qual é a terra que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos prometeu? A mansão, a terra, a pátria celestial. E é essa que nós devemos proclamar entre judeus, entre palestinos, entre todos os povos. Esses povos que brigam por décadas, por centenas de anos, por paz. Jesus, em João capítulo 14, disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Então, 2 dicas: orem pela paz no mundo todo e anunciem e preguem o evangelho a todo mundo, inclusive a judeus que hoje são inimigos de Deus por causa do evangelho, e também aos palestinos. Só assim é que a paz pode reinar e a verdadeira terra, a pátria celestial, que o nosso coração tanto anseia, pode ser alcançada. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, por essa simples meditação, por essa rápida meditação, e de uma forma graciosa eu quero pedir a sua paz sobre aquela região da Palestina. Entre judeus, entre palestinos, ó Pai, que a sua graça, que a paz, que o seu amor possa imperar, inclusive através do seu Filho Jesus Cristo, que morre naquela cruz para nos dar a verdadeira paz. Senhor, se revela a eles, ó Deus, se revela a eles, ó Deus, como único mediador da paz, da verdadeira paz. E Pai, abra a cortina dos corações, ó Deus, mostrando que a verdadeira terra é a pátria celestial que nos aguarda. Em nome de Jesus. Amém.